Hoje veio a salvação a esta casa. É com muita alegria que eu saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E neste dia, eu quero meditar com você aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de Lucas, no seu capítulo de número 19, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu: Desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Meus queridos amigos, essa é a última semana de Jesus aqui na terra, antes dele se entregar por nós. Jesus ele chega numa cidade chamada Jericó, e em primeiro momento ele vai ter um encontro com um homem pobre, um homem que não tinha nome, porque ele era conhecido como Bartimeu, e Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu significa filho de Timeu, ou seja, ele era pobre, sem nome, mas que teve um encontro com Jesus, Jesus curou e salvou aquele homem. Agora, de modo oposto, Jesus ele vai ter um encontro com um homem que tem nome, pois ele chamava Zaqueu, e rico, mas um homem também que precisava da salvação de Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu, ouvindo dizer que Jesus estava por ali, ele tomou uma iniciativa e queria vê-lo quem era Jesus. Zaqueu, pelo fato dele ser rico, era porque ele era um cobrador de imposto. Um cobrador de imposto naquela época, ele extorquia o povo, ele roubava o povo. Zaqueu, ele tinha status de rico e com toda certeza, aquela grande multidão odiava Zaqueu por este fato dele roubar o povo. Zaqueu, ele não se preocupou com status, ele não se preocupou em ser rico, ele só queria saber quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. O primeiro obstáculo dele ser rico e odiado foi quebrado. Mas ele tinha mais um obstáculo, pois a Bíblia diz que ele era pequeno demais e ali tinha uma grande multidão que o atrapalhava em ver Jesus. Então, ele viu uma árvore e decidiu subir nesta árvore, porque ali ele tinha certeza que Jesus passaria ali debaixo dela. Interessante é que Zaqueu ele usou a dificuldade de ser pequeno como um instrumento para ter o encontro com Jesus, para ver Jesus, para dar ouvidos a Jesus. Meu querido amigo, tem um versículo na Bíblia, lá no profeta Naum, capítulo de número 1, verso de número 3, a parte B, que diz assim: O Senhor tem os seus caminhos em meio à tempestade e à tormenta. Sabe a dificuldade que você tem, seja ela financeira, seja ela na área da saúde, matrimonial, profissional? Essa é a dificuldade, na verdade, é que Jesus está querendo ela como oportunidade de entrar na sua vida. Este é o único caminho que Deus talvez está vendo para entrar na sua vida, para você dar ouvidos para Ele. Porque na dificuldade, muito sai de perto. Quando a riqueza acaba, muito sai de perto. Mas Jesus sempre estará lá, pronto para te ouvir, pronto para te resgatar, pronto para te amparar, pronto para resolver os seus problemas. Zaqueu, ele usou da dificuldade para ver Jesus. Usa dessa dificuldade que você está passando. Dê ouvidos a esta palavra. Dê ouvidos ao Espírito Santo, porque eu quero te dizer neste dia, as oportunidades que Deus nos dá, elas são limitadas. Hoje, a porta da salvação, ela está aberta para você e toda a sua família, mas amanhã pode ser tarde demais. A Bíblia diz que Zaqueu agora está em cima de uma árvore, acreditando que foi ele que tomou uma iniciativa, mas agora ele é surpreendido, porque Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém deitar na sua casa, me convém estar na sua casa hoje. Meu querido amigo,
A Bíblia diz no Evangelho de João que foi Deus que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos Jesus. Foi Ele que nos escolheu. Ele quer nós, meus queridos irmãos, para perto. Ele quer cuidar de nós. O problema é que nós, muitas das vezes, não queremos esse cuidado. Hoje nós vamos ver aqui no Brasil muitas igrejas seguindo a Jesus. A Bíblia diz, aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo e segue-me. Tem muita gente seguindo a Jesus, mas muito pouco negando a si mesmo. Porque para seguir a Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos. Meu querido amigo, dê ouvidos a esta palavra. Dê ouvidos ao Espírito Santo. Negue a sua carne, negue as suas vontades. A porta da salvação ela está aberta hoje para você. Basta você dar ouvidos. Zaqueu, ele tirou aqui o primeiro obstáculo de ser rico e odiado. Não obstante, agora o fato dele ser pequeno não atrapalhou ele de ver Jesus. Agora, acredito eu, que você que está vendo este vídeo, quem sabe você quer até ir ao encontro de Jesus, mas por causa de medo dos outros, o que eles vão pensar ou falar. Muitas das vezes, por conta até mesmo de familiares, você não vai. Ei, a salvação, ela é individual. Jesus não tem neto, Jesus tem filhos. E nem todos podem ser chamados de filhos de Jesus. Não, a Bíblia deixa isso bem claro. Mas Ele quer te chamar de filho, Ele quer cuidar de você. Então dê ouvidos a esta palavra. Assim como o cego de Jericó aproveitou a oportunidade, que seria a última. Assim como Zaqueu agora está aproveitando esta oportunidade, que seria a última. Eu te pergunto, hoje a porta da salvação está aberta para você, mas e amanhã? Ela vai estar? Pense nisso. A Bíblia diz que Zaqueu agora está com Jesus. E ele chega para Jesus e disse, Senhor, se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu quero restituir. Eu quero devolver 4 vezes mais. Olha para você ver a conversão instantânea daquele homem. A conversão aqui ela se dá da seguinte maneira. Uma pessoa que roubava, ela não rouba mais. Uma pessoa que mentia, ela não mente mais. Zaqueu, ele mentia. Zaqueu, ele roubava. Agora, uma pessoa que estava acostumado a tirar, agora ele quer dar, ele quer doar. Porque ele entende que quem encontra com Jesus, tudo que tem nessa vida aqui é passageiro. A verdadeira riqueza se constitui em seguir Jesus, deixar esta vida que ela é passageira e viver a eternidade com Jesus. Meu querido amigo, a porta da salvação ela está aberta para você hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Então, que o Espírito Santo venha falar mais alto no seu coração e que você possa passar esse dia inteiro meditando nesta oportunidade. E saber que tudo isso que você está passando é apenas Jesus pedindo ali para entrar na sua vida. Basta você aceitar. Que o Espírito Santo possa falar mais alto em seu coração. Amém.